Meu Deus. O azul verde. A paz, glória a Deus. Nós estamos falando nesses dias sobre aliança, aliança de sangue. Começamos dizendo que o primeiro que derramou sangue foi o Senhor. Foi Deus, o primeiro que derramou sangue. Porque da pele de um animal ele fez vestes para Adão e para Eva. Dizemos da aliança que ele fez com Noé, e o sinal da aliança que ele fez com Noé é o símbolo, é o arco-íris do céu quando chove, né? A Luciana pregou a respeito da aliança entre amigos e citou a aliança de Jonas e Davi, uma aliança de sangue que eles cortavam. Então nós estamos falando de alianças. Vera pregou a respeito de conhecer aquele com quem você está aliançado. É preciso que nós conheçamos aquele com quem nós temos aliança. E nós temos falado a respeito da antiga e da nova aliança. E hoje eu quero falar a respeito de Hebreus 8, 9 e 10. Algum que der para a gente falar, né? De uma melhor aliança. Hebreus 8, alguns versículos do capítulo 8, e nós vamos ver alguma coisa também do 9 e do 10. Porque Deus, Ele ensinou o seu povo a estar aliançado. A aliança com Deus, ela é imutável, inabalável, e ela tem algumas... Se você quebrar a aliança, aquela pessoa que quebra a aliança, ela tem que ser morta. E Deus, quando Ele foi fazer a aliança com Abraão, não tinha outra pessoa maior para ele julgar, Ele julgou por Ele mesmo. Ele disse: certamente te abençoarei, porque não havia outro nome maior do que o dele mesmo para que ele jurasse. Então a aliança com Deus, ela é inquebrável. Existem alianças de amizade, como foi de Jonatas e Davi, né? E nós precisamos conhecer aquela pessoa com quem nós estamos aliançados. A primeira aliança, ela não era uma aliança perfeita, porque se ela fosse perfeita, não encontraria lugar para outra aliança. As duas alianças estão aqui. As duas alianças, a primeira e a segunda. A primeira aliança simbolizando o Velho Testamento, e a segunda aliança, o Novo Testamento. A segunda aliança foi feita de uma maneira que nós vamos estar vendo hoje. Na velha aliança, o sangue de boi, de bodes, de ovelhas não satisfazia Deus, porque era imperfeito, não era o suficiente para limpar o pecador, não era o suficiente para trazer a salvação ao homem. Mas Deus fez com que o seu povo aprendesse a respeitar a aliança, que eles fizessem aliança, que eles tivessem consciência do que era a aliança, porque o intento de Deus era trazer o seu próprio filho. Então o povo foi aprendendo a fazer aliança, só que eles não ficaram na aliança, eles não permaneceram na aliança de Deus. Tanto que o povo que saiu do Egito, apenas 2 entraram na terra, né? Porque eles não mantiveram a aliança, eles não ficaram firmes na aliança de Deus. Vamos então estar lendo Hebreus 8, a partir do versículo 1. Ora, a suma é que temos dito, temos o sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade de Deus, ministro do santuário, do verdadeiro santuário, o qual fundou o Senhor e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, pelo que era necessário que Jesus, também tivesse alguma coisa para oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais
como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tempo, porque foi dito: olhe, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele um mistério, tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor conselho, ou de uma melhor aliança, que está firmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e a casa de Judá, com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atendei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso com as suas iniquidades e de seus pecados, suas prevaricações não me lembrarei mais. Vamos ver. O trabalho do sacerdote é fazer as oferendas e sacrifício no santuário. Como nosso sumo sacerdote, nós estamos vendo aqui uma melhor aliança. Uma melhor aliança. Como nosso sumo sacerdote, Jesus também serve num santuário. Mas este é um santuário que não foi feito por mãos humanas, como foi no tabernáculo. Jesus não é somente superior aos profetas do Velho Testamento e aos anjos, a Moisés e a Arão, mas também é o melhor sumo sacerdote que ministra no santuário melhor. Ele é o mediador de uma aliança melhor estabelecida sobre melhores promessas. Olha só, a lei, ela serviu para o povo como mãe, como pedagogo, como professor, como alguém que viesse mostrar para eles o caminho. A lei, ela veio não para santificar o povo, mas para aumentar o tamanho do pecado deles, porque eles viram que pela lei, qualquer um que errasse numa vírgula, acabou com todo o resto que já tinha cumprido. Qualquer erro que eles cometessem era passivo de morte. Qualquer erro que a pessoa cometesse, ela morria, porque na lei era assim. Mas Jesus ele veio trazendo um outro tipo, um novo testamento, algo feito no sangue dele, algo feito no sangue de Deus, sangue puro, que não havia pecado algum nele. Os touros, os bois, aqueles animais que eles matavam para cobrir as falhas dos homens, Deus não estava enojado daquilo, Deus não queria mais aquilo. Ele falou: não, vou fazer uma nova aliança com esse povo, uma aliança diferente, uma nova aliança, uma melhor aliança. O que nos rege hoje? Qual é a lei que nos rege hoje? Fala para mim, você sabe? Novo Testamento. Qual é a lei que nos rege hoje? A lei do passado era preceitos, mandamentos, todas aquelas coisas que as pessoas tinham que observar e cumprir para não morrer. A lei que nos rege hoje, qual é ela? Está falando do mundo ou só da igreja? Só da igreja. A lei da graça, a lei do amor, né? Toda aquela lei, toda aquela escrita que Deus mandou escrever, primeiro ele escreveu, depois ele mandou Moisés escrever, tudo aquilo ali, Deus reduziu em 2 mandamentos: amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força. E o segundo, e o teu próximo como a ti mesmo. Na lei não era assim, não. Na lei você tinha que cumprir todo aquele mandamento, todo aquele ritual, toda aquela tradição tinha que ser cumprido, então a pessoa morria. Quantas pessoas nós vimos, né? Se você vai ver lá a saída lá do deserto, a saída lá do Egito, você vai ver quantas pessoas, se sair mais de 2.000 pessoas, só entrou 2 pessoas na terra. Deus iria levá-los por um caminho reto, lá de onde eles estavam até a terra de Canaã. Os teólogos, os
que seria em poucos dias eles chegavam. Mas Deus quis levá-los, deu volta lá pelos caminhos, né? Levou eles por um outro caminho, um caminho de deserto, levou para eles por aquele outro caminho, porque era um caminho diferente, não era reto, não, tinha que dar muita volta e demorava muitos anos. Foram 40 anos para chegar lá. Deus ele se irou tanto com aquele povo, que ele falou assim: eles não entrarão no descanso. E 40 anos esse povo andou lá no deserto, mas os que saíram do Egito, só 2 entrou. Mas em 40 anos, muitas outras crianças nasceram lá no deserto. E quando eles já estavam na idade de lutar, já conseguiam, né, segurar a arma para poder entrar lá em Jericó, Deus então falou: vocês podem ir com 40 anos de idade já, né? Os meninos nasceram lá, disse que eles iam crescendo e precisavam passar no shopping para comprar sapato. Aí eles iam crescendo